continuaremos o seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados, sendo este o segundo período do primeiro dia. Lembramos a todos da importância do registro de presença. À mesa, Suas Excelências, o senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, conselheiro da INAMAT, o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, diretor da INAMAT. Com a devida autorização, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, conselheiro da INAMAT. Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizo a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho pela realização deste importante e necessário evento. E agradeço o convite para presidir essa mesa ao lado do meu colega e amigo Aloísio Correia da Veiga. Cumprimento o ministro Dezena, os demais ministros que estiverem nos assistindo. Cumprimento também o desembargador Jucá, desembargadores e juízes também que estiverem nos assistindo, e os servidores da Casa. Atualmente, as informações não são veiculadas apenas pela mídia oficial. Pessoas, empresas e órgãos públicos têm acesso à obtenção e divulgação de informações pelas redes sociais. E ali postam notícias, propagandas, opiniões, convites, críticas, fotos, vídeos. Mas é preciso cuidado, porque são responsáveis pelo conteúdo que produzem ou replicam. As opiniões colocam o autor, como disse o desembargador Ney Belo, na arena de discussões. Lembro-me do caso de um trabalhador da construção civil que postou um vídeo dando um cavalo de pau num trator da empresa. E de outro, de uma enfermeira de um hospital que resolveu veicular em rede social uma festinha de aniversário num quarto de hospital onde havia no ambiente um doente em coma. E, por fim, o de um trabalhador que promoveu ataques de descontentamento contra a empresa em que trabalhava. E são situações que expõem a pessoa e expõem a própria empresa onde trabalham. Os três foram despedidos por justa causa, mas alegaram, em defesa, invasão da privacidade pelo empregador, que não poderia, nesse caso, ter invadido as suas redes sociais. O uso das redes sociais pelo juiz deve ser tal que não propicie confusão com a sua atuação como membro do Poder Judiciário. Os dirigentes de corte são os porta-vozes da instituição a que pertencem. As críticas à instituição, incontinências verbais contra colegas e decisões, expõem o juiz, expõem o tribunal a que pertencem e mais prejudicam do que contribuem. Às associações de magistrados é reservado o papel crítico das questões internas e os seus diretores são os porta-vozes interna corpore dos problemas perante as cortes respectivas. Não lhes cabe, perante a sociedade, expor esses problemas. E, por todas essas razões, a resolução número 305 do CNJ, da qual o palestrante participou na elaboração, estabelece ou visa estabelecer limites ao uso das redes sociais pelos magistrados na busca da conciliação entre a liberdade de expressão com o munus público. Para abordar o tema, ninguém melhor do que o expositor deste painel. E isso eu digo porque trata-se de um magistrado com longa estrada percorrida e que, embora combativo e corajoso, sempre se pautou pela discrição, além do fato de que a atuação como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, corregedor-geral da Justiça do Trabalho e 2 vezes diretor, esta é a segunda, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, lhe confere a envergadura da experiência. Tenho a honra, então, de convidar a Sua Excelência, o senhor diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ANAMAT, ministro Aloísio Correia da Veiga, para a sua conferência sobre o tema uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário. Mas, antes, eu preciso ler um resumo do currículo do ministro Aloísio. É um resumo, porque, senão, eu vou ficar aqui a tarde inteira e ele não vai fazer a exposição.
Aloysio Corrêa da Veiga nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde se formou em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis, no ano de 1974. Ingressou na magistratura em 1981 como juiz substituto da Primeira Região, promovido por merecimento, logo após, em 1984, a juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro. Atuou como juiz convocado a partir de 1996 no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, onde foi promovido por merecimento em janeiro do ano seguinte para o cargo de desembargador daquele tribunal, onde presidiu a 6ª turma. Em 28 de dezembro de 2004, foi empossado ministro do TST, mas aqui já atuava também convocado. Compôs o Conselho Nacional de Justiça como conselheiro no biênio 2017-2019, onde presidiu a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, no biênio 2011-2013, reincide agora nessa função de diretor da ENAMAT. Corregedor-Geral de Justiça, no biênio 2020-2022, integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 2020-2022, o órgão especial, seção especializada em dissídios coletivos, subseção 1 da seção especializada em dissídios individuais e a subseção 2 da seção especializada em dissídios individuais. Aqui não está, mas também atuou na seção de dissídios coletivos. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meu confrade, do Instituto dos Advogados Brasileiros, meu consórcio, da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho e da Academia Paulista de Letras Jurídicas, aqui também, meu confrade. Professor honoris causa da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis e, como disse, atualmente é diretor da ENAMAT, integra o órgão especial, a SDI 1, e preside a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Com os senhores e senhoras, o ministro Aloysio. Obrigado. Boa tarde a todos, novamente, não é, para nós iniciarmos, e dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar de volta, né, na escola, que, para mim, é realmente um prazer muito grande e poder conviver nessa fase tão importante da vida, não é? E ser apresentado aqui pelo meu amigo ministro Alexandre Agra, né, de longa data, e que muito me honra. E ter aqui presente os senhores, não é, que acederam a essa vinda com, naturalmente, a restrição dos seus afazeres diários, mas que, de fato, muito nos honra poder contar com todos, não é? Porque, na realidade, nós somos, fazemos da magistratura a nossa vocação, a nossa história, a nossa atuação. E, para isso, é preciso que a gente tenha, de fato, essa possibilidade de trazer exatamente aquilo que aflige a todos nós nessa toada, não é, da provocação que traz a atuação do magistrado, não é, as suas ansiedades, as suas dúvidas, a sua solidão, não é? E agora, com esse convívio nas redes sociais, é preciso que se tenha, acima de tudo, uma grande cautela nessa utilização. Eu, de fato, tive o privilégio de, quando o debate surgiu sobre a utilização das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, isso provocou é um tema complexo, é um tema instigante, é um tema preocupante. Há, naturalmente, uma resistência muito grande, uma reação que houve, naturalmente, desde a formação, na medida que entendiam que isso seria uma nova mordaça, um normativo que iria gerar a mordaça do juiz na sua liberdade de expressão. Isso provocou, naturalmente, grande debate sobre isso, e como
presidente da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, não é, estava a responsabilidade para exatamente iniciar o debate com relação ao tema. E aí fizemos um grupo de trabalho, quer dizer, criamos um grupo de trabalho, dos quais eu até me referi antes, né, e era composto por mim, que era o presidente da comissão e coordenador desse grupo de trabalho, e participaram o professor Eduardo Bittar, que vai estar conosco amanhã, um juiz de direito do Rio Grande do Sul, o doutor Carl Schmidt, que era juiz auxiliar da presidência do CNJ, o doutor Giovanni Olson, hoje conselheiro do CNJ, e, na ocasião, juiz auxiliar da ENAMAT, uma juíza federal do Tribunal da Segunda Região, doutora Márcia Maria Nunes de Barros, ainda juíza do primeiro grau na ocasião, hoje ministra Morgana Richa, não é? E nós, naturalmente, a chefe de gabinete, do meu gabinete na ocasião, a doutora Inês Porto, criamos, naturalmente, o grupo de trabalho com esse objetivo, de dar transparência a qualquer efeito normativo que viesse a sair do resultado dos trabalhos dessa comissão. Porque, quando foi criada a comissão foi criada com o objetivo de trazer um instrumento normativo capaz de acenar para essa estrutura da própria atuação dos juízes nas redes sociais, exatamente diante da ausência absoluta de qualquer normativo específico. E havia, naturalmente, a preocupação de se saber se os normativos legais vigentes ou os normativos vigentes poderiam abranger a atuação dos juízes na rede social. Exatamente por uma razão muito simples. Todos os normativos que nós tínhamos eram anteriores à própria utilização das redes sociais. E isso provocou, de fato, estabelecer esse parâmetro. E a transparência que nós demos foi exatamente abrir o debate. Fizemos audiência pública, seminários que foram realizados aqui nesse auditório, utilizamos o Tribunal Superior do Trabalho para que pudesse criar uma abrangência no debate do tema, não é? Com grandes participantes, não é? Com palestrantes da mais alta qualidade. Não é? Nesse sentido, nós debatermos e discutirmos esse aspecto, até chegar no final de estabelecer esse ato normativo que gerou a resolução final 305. E a decisão foi minha, na ocasião, porque estava no CNJ, e, quando da votação, eu já tinha terminado o meu mandato, mas foi aprovada a resolução que nós tínhamos idealizado pelo grupo de trabalho. E dizer exatamente o seguinte, as redes sociais, hoje, ela tem uma característica fantástica, que é exatamente ela criou uma expectativa tão grande e uma utilização tão abrangente que, na realidade, nós tivemos uma importância e uma atuação avassaladora de todo o conteúdo dessa rede social, com a utilização alargada no mundo. E isso, naturalmente, provocou a participação do Poder Judiciário, dos membros do Poder Judiciário, na utilização desses meios de comunicação. E aí era preciso saber exatamente o seguinte: qual o objetivo de um normativo para, naturalmente, que os juízes pudessem utilizar ou regulamentar a atuação dos juízes nas redes sociais. E a grande questão era exatamente essa. Não era para ser, de fato, entendido como uma restrição ao princípio da liberdade de expressão, que é muito caro, e a questão da sua privacidade, enfim, de tudo. As redes sociais, elas têm uma característica: todo o conteúdo das redes sociais não é uma atividade privada. Por mais que haja uma restrição
não é, no conteúdo, no tipo do meio telemático utilizado de comunicação, nunca é algo pessoal e particular. Tudo é público, até o WhatsApp. Dizer, não, mas o meu grupo de WhatsApp são pessoas que não é nas quais eu confio, é um grupo restrito, nem por isso é privado, nem por isso deixa de ser público. Nós tivemos agora, né, a questão do deputado lá de São Paulo, deputado estadual de São Paulo, que postou no WhatsApp algo né, altamente depreciativo e que repercutiu na sua própria atuação legislativa. Nós temos uma questão maior, como o desembargador Nembelo falou, é a credibilidade. É preciso que acreditem no juiz, no Poder Judiciário. E as redes sociais, hoje, elas têm uma característica, uma importância tão grande, e o número de usuários das redes sociais é cada vez mais avassalador. Para se ver, Reddit, 430 milhões de usuários. Twitter, 436 milhões de usuários. Instagram, 1.470 bilhões. Isso no mundo. TikTok, 1 bilhão. YouTube, 2.560 milhões. Dados atualizados até fevereiro de 2022. Facebook, 2.910 milhões de usuários. WhatsApp, 2 bilhões de usuários. Facebook Messenger, 988 milhões. Pinterest 444 milhões. E o Telegram, com 550 milhões de usuários. O Facebook, no Brasil, usuários ativos, nós temos mais da metade da população brasileira, usuárias ativas do Facebook. E a questão da postagem, ela traz uma característica muito grande, porque do momento que eu integro uma rede social, que eu participo de uma rede social, e vou, naturalmente, emitir conceitos, eu, como juiz, não perco a condição de juiz. Então, o que era preciso saber é o seguinte, nos momentos de lazer, na folga, nos fins de semana, não é, longe da corte, não é, pelo princípio da liberdade de expressão, eu teria, na atuação, a liberdade absoluta para poder me manifestar sobre qualquer tema, sobre qualquer ponto, sobre qualquer história, e ter a minha conduta revelada nessas redes sociais. E qual a repercussão disso para o Poder Judiciário que eu integro. A atuação dos juízes na rede social, embora muitos reclamam da sua insistência, da sua permanência, não há, naturalmente, qualquer impedimento que o juiz possa participar de rede social. Ao contrário, se estimula a participação dele, porque é através da rede social que ele vai dar a conhecer a sua atividade judicial. Apenas e tão somente que ele tem que primar pela respeitabilidade do poder que ele representa. Ele é um agente de Estado, e, sendo um agente de Estado, ele representa esse Estado durante a sua vida. Ninguém deixa de ser juiz porque deixou a porta da corte. Ele continua sendo juiz. E, continuando a ser juiz, ele age como juiz. Dizem até uma coisa interessante, que a única diferença do juiz do sexo masculino para a juíza, não é, do sexo feminino, é que o juiz só deixa a toga quando entra em casa, porque um valor maior se levanta. Não é? Já a mulher, não. A mulher juíza, ela continua na toga as 24 horas por dia. Não é mesmo? Então, é preciso entender exatamente o seguinte, ele é juiz o tempo todo, ele é juiz na sua integridade, na sua atuação, na sua participação de todo esse modelo. Ele jamais deixará de ser juiz. Logo, aquilo que ele posta não é anônimo.
Não há o anonimato, mesmo quando utiliza pseudônimo. Não é? E essa é uma das recomendações. Nada impede que eu use um pseudônimo, mas nem por isso eu perco a responsabilidade e perco, naturalmente, a história da minha vinculação ao poder que eu represento, da qual sou agente. Não é? E as questões, não é, com relação à liberdade de expressão, nós temos que, acima de tudo, garantir a liberdade do pensamento e de expressão. Esse é, naturalmente, um modelo em que nós não podemos, estou dizendo, a estrutura do Poder Judiciário não pode interferir na liberdade do pensamento e na liberdade de expressão. Isso, naturalmente, abrange não só os juízes, mas abrange também a todo aquele que integra o Poder Judiciário, os servidores. Porque os servidores exercem uma função típica do Estado, e é preciso que entendam o seguinte: nós juízes, precisamos entender exatamente o seguinte: temos uma liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão, não é? O Voltaire diz que posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. O Saint-Exupéry diz que sei que só há uma liberdade, a do pensamento. Essa voa mais longe. E até a gente voa quando começa a pensar, já dizia Lupicínio Rodrigues. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão, até o momento que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissesse a seu respeito, não é? Como diz Augusto Branco. Não é? E o Mark Twain termina dizendo que no nosso país temos 3 indescritíveis coisas preciosas: a liberdade de expressão, a liberdade de consciência e prudência, de nunca praticar nenhuma delas. Então, as questões assim: nós somos livres para nos expressarmos, não é? Desde que o outro concorde. Então, a questão maior é exatamente o seguinte: temos que garantir, em primeiro lugar, a chamada declaração, o que é garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito implica na liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações de ideias por qualquer meio de expressão, independentemente de fronteiras. E a Constituição Federal de 88 repetiu esses princípios consagrados na Declaração Universal do Direito do Homem. Não é? Ninguém pode ser privado da liberdade. E a questão maior é o seguinte: é livre. Quando digo é livre a manifestação. Mas aí já começa a Constituição a criar o primeiro limite à liberdade de expressão. A própria Constituição traz esse modelo, no inciso 4º do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Quando ela veda, ela proíbe. Então, a liberdade de expressão é absoluta, mas já há uma vedação do anonimato. Agora, essa liberdade de expressão absoluta integra o seguinte: claro que tem limite, não é? E o limite está na liberdade de expressão de todos e está, naturalmente, na convivência social. E a investidura, o juiz, quando é investido de um cargo, não é? Ele cria uma característica: eu assumo um compromisso com o Estado. E esse compromisso vem consagrado na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no artigo 79, que nós, juízes, repetimos a cada passo da vida. A cada movimentação da carreira, nós repetimos e juramos manter esse compromisso. Não é? Prometo cumprir e desempenhar as funções do meu cargo, não é mesmo? Respeitando a Constituição e as leis da República.
Isso é a regra do artigo 79 da LOMAN, que nós repetimos a cada dia, a cada passo. Bastou uma movimentação da carreira, já estamos nós jurando novamente respeitar a Constituição e as leis da República. Porque o juiz, quando veste, o ato de vestir a toga, essa litogravura do Honoré Daumier, não é, que é do século XIX, é bem significativa, no sentido, é um quadro do Legião de Justice. O ato de vestir a toga é um ato solene, é vestir a toga. E quando eu visto a toga, eu assumo o compromisso de dar crédito ao Poder Judiciário, com independência, com integridade, com idoneidade, imparcialidade. Então, essas questões, é exatamente o seguinte, eu assumo, o ato solene de eu vestir a toga, eu assumo um compromisso de preservar a integridade do Poder Judiciário e a crença da sociedade no Poder Judiciário. E essa crença do Poder Judiciário, no Poder Judiciário, ela se dá através dos seus juízes. Então, eu olho para o juiz e eu vejo o poder do Estado. E a representação do poder do Estado, ela se dará, evidentemente, a cada passo da vida. E é interessante dizer que, realmente, esse vestir a toga e assumir esse compromisso com o Estado significa dizer o seguinte, eu posso absolutamente continuar na minha vida, não é? Eu sou um ser humano, um cidadão, mas um cidadão investido de uma função, porque nós somos herdeiros de uma função milenar, de julgar os semelhantes. Não é? Uma coisa interessante, até na liturgia da igreja, no credo, quem vai julgar os vivos e os mortos, né, é aquele que está sentado à direita de Deus Pai, que viveu, que é um homem, que foi um homem, não é? Um homem divino, Jesus Cristo. Não é Deus que vem julgar a gente, é um igual. Então, é essa nossa característica de julgadores. Nós somos herdeiros dessa função milenar, que é julgar o semelhante. E para julgar o semelhante, eu preciso ter qualidade. Quais são as qualidades? São aquelas trazidas como virtudes nos princípios de Bangalore. Independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência. Nós temos, são 6 virtudes que o juiz precisa ter quando incorpora, quando veste a toga. O ministro Sidney Bennett, que foi um dos grandes, também, junto com o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira na escola, o ministro Sidney tem um livro chamado Da Conduta do Juiz, excepcional. E ele traz um conceito sobre um bom juiz não precisa ser um homem perfeito, basta que seja um ser humano, com feixe de virtudes a largamente ultrapassar o elenco de defeitos, e que, na atividade judicial, dedique-se com honestidade e afinco à busca da justiça. A questão da participação nas redes sociais não é uma questão brasileira apenas tão somente. Não é? E o conflito com a utilização das redes sociais não foi uma questão brasileira, ela é mundial. Tanto que a ONU, não é, tanto que a ONU criou uma iniciativa em 2018, não é? E essa iniciativa da ONU em 2018, ela trazia como conteúdo exatamente o seguinte: foi a UNODC, um setor das Nações Unidas para drogas e crime, e ela criou uma
postura sobre uma pesquisa e trouxe, naturalmente, conclusões sobre a integridade judicial. Notadamente pelo episódio da atuação dos juízes nas redes sociais e da utilização largamente das redes sociais no mundo. E trouxe conclusões, porque a questão é tão polêmica que alguns países proíbem que os juízes se inscrevam nas redes sociais. Não é? Eu tenho alguns aqui que, por exemplo, a Argentina cria uma restrição de utilização da rede social, recomendando aos magistrados e funcionários, quer dizer, magistrados e servidores, prudência e moderação no uso das redes sociais, evitando manifestações que possam colocar em suspeita a imparcialidade. Todos os países do mundo criaram o fundamento para que houvesse o impedimento a se colocar em suspeita a atuação do Poder Judiciário. Porque uma postagem ela pode causar um dano irreparável. Basta postar. Então, até dizem, né, que, olha, se beber, não digite. Essa é a grande questão das redes sociais. Se beber, não dá para digitar, né, porque perde um pouco do freio, e aí... Né, e tem coisas assim, porque quando eu estive na corregedoria, no CNJ, que eu era corregedor substituto, aparecia coisas do Arco da Velha, com relação às postagens nas redes sociais por juízes. E tinha de tudo. Tinha blog no TikTok, né? Enfim, de toga, com danças e coisas que tais. Né? Teve o caso de um juiz que eu tive que atuar, em que ele colocou nas redes sociais esculhambando os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda falando termos chulos com relação a determinados ministros. Chulos mesmo. E aquilo repercutiu, claro. Eu coloco, viraliza. Então, a cautela é a coisa mais importante que existe na produção. Porque, uma vez clicado, né, non datur regressus ad alteram, né, o mal foi feito. Uma vez, pum, deu o clique. Não é aquela história, apaguei, pagou nada. Alguém leu pela metade, né, aquela história do monóculo, né? Falou, ó, li pela metade, mas é tal história, recupera-se. Vai para a nuvem, vai para o mundo. E daí a questão da prudência, da cautela e do conhecimento sobre a utilização, para evitar o quê? Armadilha. As armadilhas nas redes sociais são muitas. Muitas vezes eu provoco para que alguém coloque, para que caia na armadilha. Não é? Gente, nós temos visto aí coisas do Arco da Velha, não é mesmo? Por exemplo, agora, nessa coisa de pandemia, os caras postam lá, põem no seu SMS lá, uma mensagem dizendo, olha, acaba de ganhar um prêmio de não sei quantos mil, clique aqui. O cara vai lá e clica na maior das inocências. Pronto, teve clonado todo o seu celular. E hoje, não é, pela questão da era digital, nós somos, o nosso celular é a nossa vida. Tem tudo. Conta bancária, senhas, tudo. Absolutamente tudo. As coisas mais privativas e individuais estão lá no celular. E nós não clicamos inocentemente. Então, as armadilhas são colocadas à disposição de todos, que é preciso que haja, acima de tudo, conhecimento. Não é? Então, essas conclusões do grupo da ONU, por exemplo, a Argentina, então, recomenda. A Austrália incentiva o juiz a ser cauteloso, cria processos de cautela, inclusive com todos esses países estão investindo absolutamente na formação dos juízes e dos servidores dos tribunais, cada vez mais abrangente. A Bélgica
todos eles recomenda a cautela e exige do magistrado, exige dos servidores dos tribunais a cautela na utilização. A Escócia, por exemplo, aos juízes é aconselhado não se registrar em redes sociais, devendo agir com extrema cautela ao discutir nela questões judiciais e pessoais, mas incentiva que não se registre. O que seria, naturalmente, algo meio discutível, né? Notadamente pelo exercício da liberdade de expressão. França, Inglaterra, Itália, México, Nova Zelândia, Portugal, enfim, vários países têm, naturalmente, uma restrição, não é restrição, uma limitação do uso das redes sociais, sem que isso represente um cerceamento da liberdade de expressão, sem que isso represente uma mordaça na atuação do juiz, exatamente pelo compromisso maior que ele assumiu com o Estado. Eu assumo o compromisso de garantir a Constituição e as leis, cumprir a Constituição e as leis da República, logo eu sou um agente do Estado que tenho que julgar meu semelhante. E o meu semelhante tem que crer nessa instituição, acreditar nela. Porque, senão, como disse o desembargador Ney Belo, restará apenas e tão somente a força. E a força não é justiça. A força é submissão absurda. Por isso que as conclusões da ONU foi exatamente que a importância que os juízes estejam envolvidos na comunidade, não devem ser proibidos de participar das redes, das mídias sociais, nesses tempos que nós vivemos. Nós vivemos num tempo que as redes sociais comandam. Eu me comunico com o mundo mediante a utilização das redes sociais. Não é? Vamos simplesmente pelo WhatsApp. Meu filho está em Portugal. Eu converso com ele como se estivesse conversando aqui presencialmente. Uma ligação de celular. Então, essas questões é preciso que incentive. Não há como nós não vivermos utilizando essas redes. Imagina, nós hoje ignorarmos. Como é que nós resistiríamos nessa pandemia? Como é que atuaria o Poder Judiciário nesse momento de pandemia? Agora, as questões, como a ONU definiu, primeiro, os juízes têm que ter conhecimento básico dessa mídia em geral. Os juízes devem receber treinamento específico. O uso individual da mídia deve preservar a autoridade moral, a integridade e dignidade do exercício da atividade. A utilização das mídias sociais pode, em circunstâncias apropriadas, ser uma ferramenta valiosa de promoção de questões como acesso à justiça, administração da justiça, accountability, a prestação de contas do Poder Judiciário, a transparência dele e a confiança pública nessas instituições. E por isso que nós tivemos exatamente o cuidado de não querer que houvesse, naturalmente, uma restrição desse uso das redes sociais. E a grande questão da Resolução 305 era exatamente criar um normativo, uma regra objetiva, uma vez que não havia normativo legal específico. Os normativos legais eram todos anteriores à utilização das redes sociais. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, os próprios princípios de Bangalore, o Código de Ética da Magistratura Nacional, que é de 2008, o Código Ibero-Americano de Conduta Judicial. Todos esses normativos eram anteriores à utilização da rede social e questionavam se eles se aplicavam, porque era uma coisa nova, totalmente sem regulação. Então, era preciso criar uma regra objetiva que pudesse definir essa atuação, na medida para não deixar a atuação subjetiva das corregedorias. Pelo menos criaria um mecanismo
para que as pessoas soubessem como lidar. E o que pode fazer e quais são as vedações. E essas vedações já estavam na lei, porque essa lei se aplica a esses casos da utilização das redes sociais, do comportamento do juiz dentro e fora da corte. Então, todas essas questões já estavam definidas na própria legislação de regência, a LOMAN, o Código de Ética da Magistratura, enfim. Então, era preciso estabelecer um normativo, um regramento de conduta para exatamente impedir a subjetividade até da atividade correcional dos tribunais. Para não deixar a cargo do corregedor, por exemplo, olha, eu vou processar aquele juiz, vou abrir um procedimento administrativo, porque ele colocou uma coisa no Facebook dele que eu não gostei. Então, não é assim. É preciso que as coisas tivessem um conhecimento claro de quais são os limites da minha atuação, que ninguém sabia. E os normativos legais já traziam essas questões. E esses eram os normativos legais, Código de Ética da Magistratura, o ALOMAN, os princípios de Bangalore, enfim, o Código Ibero-Americano de Conduta Judicial, e agora a Resolução 305, que, naturalmente, regulamenta essa utilização dos juízes nas redes sociais. E o Código de Ética da Magistratura, o artigo 13, já dizia: o magistrado deve evitar comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmesurada por reconhecimento social, mormente a autopromoção e publicação de qualquer natureza. A autopromoção, quantas vezes era vista numa questão absurda. Nós tivemos um caso de uma juíza, não era juíza do trabalho, uma juíza do Estado, em que ela fazia uma autopromoção pessoal que era fantástica. E saía publicado em todas as redes. Ela, não se lembra, ela vestia a toga, aí ela entrava dançando na sala de audiência, tirava a toga, e era uma coisa assim fantástica. E cada... Exatamente. E cada dia ou cada semana uma postagem diferente com esse visual. Isso, quem é que vai confiar? Meu caso está ali. É a questão dos juízes, quando chegam, dizem assim: não, eu tenho a minha liberdade de expressão, eu não suporto esse político. Isso aconteceu muito em 2018, quando houve as eleições presidenciais. A turma saiu da casinha mesmo e começava a se manifestar fazendo juízos de valor sobre as pessoas, sobre os candidatos, contaminando exatamente a imparcialidade do Poder Judiciário. Não, mas eu estou fora da corte. Nem por isso deixou de ser juiz. O ato de vestir a toga está lá no artigo 79. Eu prometo cumprir a Constituição e as leis da República. Logo, a Constituição diz que eu tenho que ser imparcial. Tenho que ter transparência, integridade, idoneidade, enfim, aqueles do princípio Bangalore. E no Código de Ética da Magistratura Nacional estão no artigo 13, 16. A LOMAN já se manifestava expressamente no artigo 35, inciso 8º. São deveres do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Então, tudo isso era para ser condensado, e essas leis de regências, se havia ou não autoridade para aplicar na presença dos juízes nas redes sociais. E, evidentemente, como se trata de uma regra abstrata, ela se aplica à utilização exatamente porque na atividade privada, na pública e privada, é necessário a reserva, a prudência. E a Resolução 305, ela é de 17 de dezembro de 2019, Ela trouxe exatamente o estabelecimento de parâmetros
utilização. Tanto que, no artigo 2º, parágrafo único, ela diz, considera que a grande polêmica também, o que é rede social? Uns dizem, olha, o WhatsApp não é rede social. É um meio de comunicação de grupos ou entre pessoas. Não é rede social. E se estabeleceu que, olha, o WhatsApp tem o mesmo conteúdo de rede social de qualquer outro. Então, considera-se rede social todos os sítios da internet, plataformas digitais e aplicativos de computador ou dispositivo eletrônico móvel voltados à interação pública e social, que possibilitem a comunicação, a criação ou o compartilhamento de mensagens, de arquivos ou de informações de qualquer natureza. Então, do momento que eu tenho esse conteúdo, não é, e tudo isso é rede social, eu preciso ter o quê? Cautela quando posto na rede social. E sou responsável por aquilo da postagem. Não é? Tanto que nós temos hoje um cuidado absoluto com as chamadas fake news. As notícias falsas, que elas são trazidas e muitas vezes divulgadas num grupo de WhatsApp. E passa a ser verdade para o mundo, porque elas são compartilhadas, encaminhadas. Vai dizer, não, mas eu não autorizei. Como não autorizou? Eu postei. Então, é esse o cuidado com a utilização. O primeiro cuidado é isso, é saber usar. Coisa que nós não sabemos. Nós atuamos praticamente, empiricamente. Essa parte de telemática nós utilizamos, poucos somos aqueles que têm conhecimento, né, da dimensão da utilização dessa meio, da utilização dessas redes sociais. Cada dia aparece uma aí, a gente, né, de repente, tem que se adaptar a ela. E a questão da 305 é que se criou, vamos dizer assim, 3 eixos, mas são 4 eixos, na realidade. Primeiro, com relação às recomendações de conduta, que elas tratam, primeiro, da presença nas redes sociais, como eu me apresento nas redes sociais. E, segundo, as manifestações, qual é a possibilidade de como eu me manifesto nas redes sociais. Quais são os limites das minhas manifestações. Depois, a questão da privacidade e segurança nas redes. A atuação do magistrado é preciso que tenha presente sempre esse conteúdo. E as vedações. Com relação à presença nas redes sociais, eu posso me apresentar com um pseudônimo ou não? Tá. Estamos diante da liberdade de expressão. Pode se apresentar com um pseudônimo, mas nem por isso deixou de ser juiz. Ah, mas o meu pseudônimo não te leva ao anonimato, não. Ele vai aparecer de alguma forma ou de outra. Então, eu posso estar presente nas redes sociais, com o meu nome, com a minha história, ou por pseudônimo. Mas nem por isso, e isso a Resolução 305 veio disciplinar, dizendo que nem por isso deixa isenta da responsabilidade. E essa presença nas redes sociais é exatamente a prudência e a cautela que determinam a atuação. E isso, naturalmente, vale não só para o juiz, mas para toda a comunidade jurídica que está à volta, porque nós temos essa responsabilidade, a de manter a credibilidade e a confiança no Poder Judiciário. Então, se eu começo, por exemplo, os próprios servidores começam a fazer comentários desabonadores de decisões de juízes,
eles não estariam afetando a legitimidade do Poder Judiciário? Claro, é a casa deles. Não é? Ninguém fala mal da sua casa. Eu não vou para a rede social dizer, olha, minha casa tem vazamento, minha casa não sei o quê. Né? Eu sempre preservo um pouco da intimidade. Não é, a questão é exatamente isso. Eu posso utilizar, mas tem que preservar a confiança, tem que preservar a credibilidade. Não posso desabonar aquilo que é, naturalmente, o lugar em que eu vivo, o lugar em que eu exerço a minha função. Um lugar que eu represento como agente do Estado, no caso do juiz, a julgar meus semelhantes. Não posso comprometer esse lugar. Eu tenho que respeitá-lo acima de tudo. E a manifestação da rede social é exatamente isso. Eu posso me manifestar, sobretudo, desde que eu respeite os regramentos de regência, os princípios de Bangalore. Né? Aí voltamos novamente, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência. Na manifestação, eu tenho que respeitar esses princípios ou esses valores. Posso manifestar, desde que eu respeite esses valores. E a questão da privacidade e segurança. Porque essa foi uma questão que a resolução se fixou em regulamentar, criar uma regra objetiva, porque o juiz, como todo mundo, nós abrimos redes sociais hoje, a pessoa posta o prato que está comendo, não é mesmo? Aquele bifão bonito, ainda põe lá, eu estou comendo este bife no restaurante tal, assim, tomando o meu vinho de preferência e coisas que tais. Isso, só para a gente apimentar um pouco, é o juiz criminal que acabou de condenar 500 pessoas. Né? E ele está com a família, com a mulher, com os filhos pequenos, nesse restaurante, postando no Twitter. E às vezes um vinho de R$ 2.000, R$ 5.000, coisa que tá. Mas é verdade. Isso, para a segurança, é um desastre no mundo em que nós vivemos. Olha, houve um caso, isso no Rio de Janeiro, há muitos anos. Um juiz do trabalho, um cara fantástico. Né? Quando eu tomei posse como juiz, ele já era juiz há muitos anos, e tinha acabado de acontecer o fato. Ele teve um processo lá em que se discutiu uma dispensa, um inquérito para apuração de falta grave de empregado estável, daqueles antigos. Né? E esse empregado foi... o inquérito foi julgado procedente e reconhecida a justa causa de um empregado do Banco do Estado Banespa, antigo Banespa. E o empregado foi demitido por justa causa, desconstruir o vínculo, não é como só era de acontecer, daqueles que eram estáveis judicialmente. E o empregado recorreu para o tribunal manteve a decisão, houve recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a decisão, ele tentou ir para o Supremo Tribunal Federal, mas não teve êxito, baixa o processo, o empregado vai atrás do juiz, que estava com a sua filha indo para um supermercado, de mão dada com ela, e esfaqueia o juiz. Por quê? Tinha a localização dele. Então, a questão da segurança é muito complicada a gente ver isso. Né? É preciso que a gente preserve a segurança. Então, a questão da intimidade tem que ser preservada do juiz. Ele exerce uma função pública. Ele julga seu semelhante. Então, essa postura nas redes sociais aberta da intimidade, olha, tantas horas eu passo pela rua número tal todo dia, porque vou buscar minha filha na escola, que é na rua tal, número tal.
ou na escola tal, não é? Eu vou malhar na academia tal, assim. Gente, não precisa de mais nada, né? Já está dando a localização. Né? Então, a questão da privacidade e segurança do magistrado nas redes sociais deve ser preservada como cautela. Né? Então, é preciso que, primeiro, nessas recomendações de conduta, ele tenha, na sua presença nas redes sociais, ele possa, primeiro, adotar postura seletiva e criteriosa para o ingresso em redes sociais, bem como para a identificação em cada uma delas. Observar que a moderação, o decoro e a conduta respeitosa, né, porque são elementos da sua atividade, da sua integridade, da sua inteireza na função, deve orientar todas as formas de atuação. Atentar que a utilização de pseudônimos não isenta a observância dos limites éticos de conduta e não exclui a incidência das normas vigentes. E abster-se de utilizar as marcas do tribunal. Quantas vezes nós vimos postagens com o logo do tribunal? Está vinculado. E marcas para utilização em situações totalmente diversas da magistratura. Então, o fundo era o logo do tribunal e a frente era, naturalmente, a divulgação de alguma questão. E a manifestação é isso, nas redes sociais, é evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, à integridade e à idoneidade do magistrado, ou que possam afetar a confiança do público no Poder Judiciário. É sempre isso que se quis. Evitar manifestações que busquem autopromoção. Essa foi uma época também, e a superexposição. Evitar manifestações cujo conteúdo por impróprio ou inadequado possa repercutir negativamente ou atente contra a moralidade administrativa. Observar sempre a prudência de linguagem. Uma outra questão que se fixou também era o seguinte: qual a reação, não é? Qual a reação do juiz no caso desses cyberbullying e outras formas de manifestação nesse sentido? Como deve reagir o juiz? Não é? O ser humano normal, não é? Numa dessa, como é que ele faz? Daí a razão, o juiz precisa pedir aconselhamento antes de reagir. Porque, naturalmente, ele está representando o Estado. E a questão dos fake news também é outra que é preciso que haja prudência e cautela nesse sentido. Se abster de divagar ou de compartilhar notícias que ele não tenha convicção da autenticidade. Não é? Quantas vezes a gente recebe um negócio, olha, já encaminha logo, né? Já põe no grupo, em todos os grupos que participa. E vai ver, é fake news. É preciso que ele tenha convicção do que está fazendo. E a questão dessa privacidade e segurança nas redes sociais, não é? Essa precaução tem que ser tomada. E, naturalmente, quem eu vou seguir, né? Esse negócio de seguir as pessoas, né? Eu preciso saber quem eu estou seguindo. Porque se eu começar a seguir muita gente que não tenha fé pública, né? Pode causar um dano irreparável. Então, é ter conhecimento. E as vedações, elas estão todas na LOMAN, não é? E essa, na LOMAN, no Código de Ética da Magistratura, diz respeito a exatamente isso, manifestar a opinião sobre o processo pendente, que nós somos impedidos. Não é comentar os casos. Olha, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porcaria de um voto, né? Agora, sempre, naturalmente, ressalvada a atuação científica, não é? E no magistério.
Eu, no magistério, tenho a liberdade de poder me manifestar. E essas vedações trazidas com relação às questões políticas e tudo mais, que o juiz não pode ter filiação político-partidária. Se ele não pode ter filiação político-partidária, ele não pode, naturalmente, se manifestar nesse sentido, em prol, em desfavor de um ou outro agremiação partidária. E as outras questões são exatamente aquelas que a própria, vamos dizer assim, normalidade nos traz. Os discursos de ódio, a discriminação, racismo, LGBTfobia, misoginia, antissemitismo, intolerância religiosa ou ideológica, preconceito de um modo geral. O juiz está impedido mesmo de se manifestar preconceituosamente. Todos estão, todos nós estamos, mas o juiz principalmente, exatamente pela função que exerce e por quem ele representa. E, no final, e passando para já terminar, que eu já estou cansando os senhores, essas vedações, elas estão, de fato, nesses instrumentos normativos que nós conhecemos, é exatamente o seguinte, a importância das escolas nacionais na formação de juízes. A Resolução 305, ela traz a responsabilidade das escolas nacionais, INFAM e ENAMAT, para que criem o conteúdo e se firmem no sentido de sempre apresentar exatamente a qualificação do juiz para a capacitação e para a utilização nas redes sociais. E traz um capítulo, a Resolução 305, no artigo 7º, sobre a capacitação. E diz, das ações de capacitação. As escolas divulgarão informes contendo orientações e promoverão eventos e cursos voltados à capacitação dos magistrados nos termos das novas tecnologias e ética nas redes sociais, em suas diversas perspectivas, sob coordenação da INFAM e da ENAMAT, que definirão o conteúdo mínimo e o prazo de implementação em todos os tribunais, assim como promoverão a inserção do tema de forma permanente em todas as fases da formação profissional do juiz. Logo, a importância do tema não se encerra na própria adoção da Resolução 305. Ela traz como consequência exatamente o seguinte, é necessária a capacitação permanente dos magistrados na utilização das redes sociais, exatamente para retirar as armadilhas de tudo isso que chega novo nesse processo que nós estamos utilizando. E, acima de tudo, o que nós precisamos ter como compromisso e, naturalmente, ter como presente ou presença na utilização das redes sociais, sempre entender o seguinte, nunca a minha presença é anônima nas redes sociais, ao contrário. E quando eu estiver online, o mundo está a observar, o mundo está a observar. E a compartilhar daquele pensamento. Logo, ao me manifestar, eu preciso ter equilíbrio, prudência, conhecimento. Sou um cidadão, mas sou um juiz. Tenho que me preocupar com a crença da sociedade na justiça. Prudência, moderação, temperança, equilíbrio, cautela. Esses são os pressupostos do uso das redes sociais. Entendendo que a utilização é para ser utilizada.
mas com todas essas cautelas. E a Resolução 305 veio exatamente para aclarar essa atuação relevantíssima, na medida em que retirou algo chamado subjetividade em torno do tema. Nós tínhamos antes uma resolução do CNJ 71, provocou desmesuradamente uma quantidade de ações administrativas nas corregedorias, e muitas vezes sem fundamento. No próprio CNJ mesmo, várias, de ofício, algumas, vamos dizer assim, procedimentos administrativos contra magistrados de ofício, não tinham sentido. Então, era preciso criar algo normativo, abstrato, capaz de orientar. O que eu posso fazer? Como eu posso atuar? Ali diz como é que eu devo estar presente nas redes sociais. Evitando as fake news, evitando divulgar aquilo que eu não tenho certeza, não seguir qualquer um, garantir a minha privacidade, segurança, criar essa respeitabilidade à crença no Poder Judiciário. Com isso, nós vamos ter paz e podemos utilizar frequentemente as redes sociais, porque elas são necessárias para nós. Nós não vivemos mais sem elas. Então, precisamos melhor utilizar. E, para isso, sempre capacitar. Agradeço muito aos senhores, presencialmente, aqueles que nos assistem telepresencialmente. Muito obrigado. Me perdoa por falar muito sobre esse tema, mas muito obrigado, então. Valeu. A exposição do ministro Aloysio, ela teve uma importância ímpar, porque é preciso compreender a razão do regramento, O regramento de conduta fixa as regras do jogo, alertando para o uso indevido e passa a servir, então, de critério objetivo para avaliação de eventuais desvios de conduta. E a importância da escola na formação dos magistrados, dando as informações importantes para o uso correto das redes sociais. Importância é uma qualidade que não se autoatribui, e sim que lhe é reconhecida pela sociedade, não é isso, ministro Aloysio? E ter seguidores não significa prestígio. Inúmeros magistrados que sequer têm rede social são referência nacional e têm reconhecimento até no exterior. Outros, com milhares de seguidores, não têm qualquer relevância ou credibilidade no meio jurídico e o encantamento exposto nas redes é consigo mesmo. É preciso que o magistrado compreenda que o poder dele está na sua atuação. Nas redes sociais, ele não tem poder nenhum, a não ser o de ser publicamente julgado pelas suas incontinências e inconveniências. O uso das redes sociais pelo magistrado deve ser usado com muita cautela para não ferir sua credibilidade, não fragilizar o poder que tem na sua atuação típica e não colocar em risco a integridade da instituição a que pertence, como foi muito bem ressaltado pelo ministro Aloysio. Agradeço ao ministro Aloysio a brilhante conferência proferida por Sua Excelência e devolvo, então, a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Eu já vou abri-lo. Legal, viu? Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, conselheiro da INAMAT. Nesse momento, concluímos as atividades deste primeiro dia,
Amanhã reiniciaremos às 9h30, o segundo dia de seminário com a conferência do professor e advogado Walter Aranha Capanema. Aos magistrados que utilizarão do traslado, nós informamos que as vans já os aguardam no mesmo local de desembarque anterior. Boa tarde.